A paz do Senhor, graças a Deus, amados e amadas. Chegando hoje, mais um dia onde Jesus está, foi de bênçãos radiantes o seu dia, começando com palavra de bênçãos, também finaliza o dia com bênçãos, porque é assim que a gente se prepara para as adversas surpresas que poderemos ter, mas o Senhor Jesus nos concorda em uma palavra que nós não teremos nenhum momento sozinhos, porque viria o Espírito Santo de Deus. Faz um coração para Jesus Cristo. Começa já hoje dizendo: seja de bênção, Senhor, a jornada do meu dia. Faz um coração para Cristo, e como se fosse você fazendo um pedido pessoal, tocando sobre suas vestes, como aquela mulher cheia de fé que tocou a barra das suas vestes, das suas aureolas, e com toda a fé ela disse: eita, e saiu de Jesus virtudes. Ele disse: saiu de mim virtudes. Eu sinto que foi um toque diferente. Deus disse: eu sei quando você está agindo com sinceridade, e é um tempo novo, e um toque diferente para o Senhor. Ele vai compreender. É símbolo profético. Amém? Coração para Cristo Jesus. Graças a Deus. Amém? Glória a Jesus. Esse é o Rei da Glória. Porque o Senhor diz: a tua presença é real, viu? E que nos resta é adorar. Porque vai ter muitas investidas, mas o adversário cai e Jesus levanta todas as coisas que estão ao seu redor. Amém? Que diz a palavra do Senhor. Aleluias. Que os anjos de Deus estão ao redor da sua casa. Mas tem uma palavra em Pedro que diz que o Satanás anda ao derredor, querendo dragar. Então eu e você ficamos na posição da vigilância, da atalaia, sem piscar olho, porque com os dois olhos abertos, para que possamos colocar a palavra e dizer com autoridade: sai de retro, Satanás. Que Jesus repreenda e saia pelo caminho que você voltou. Retorne para o 7, que aqui é o lugar que o Senhor habitou, na sua casa, nas estruturas dela está Jesus. Pega as espadas, eu estou com as minhas aqui que eu precisei de auxílio para a glória de Deus, e tem mais uma aqui, porque Deus é bom, maravilhoso, majestoso e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, príncipe da paz. Aleluias, conselheiro, aleluias, governador de todos os tempos, de todos os mundos, porque Ele é o dono, Ele é o rei. Aleluias, amém? Graças a Deus. Vamos para 2 Crônicas. Jesus, a chapa esquentou, viu? E Deus disse que derramamos bênçãos sobre sua vida hoje. Laço partiu, escapamos. É o capítulo 3, 2 Crônicas. E nós nos rendemos totalmente ao Senhor para adorar a Ele. Quando a gente adora, as perversidades deste mundo não nos alcançam. Pode até ameaçar, mas não chega na sua porta. Aleluias. Pode até cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Aleluias. Amém? Versículo 15. Para a glória daquele que é o Rei da Glória, hosana nas alturas. É o Senhor Jesus. Quanto mais você adora, quanto mais você exalta, você exorta o nome de Jesus, mais cadeias dos infernos caem. Eita Deus! Porque o encardido fica sem entender nada. Tá passando problema e tá adorando. Você cai, Satanás, porque Jesus me prometeu. E promessa é cumprição, é cumprimento dela. Versículo 15 diz assim: e fez diante da casa 2 colunas. 35 covadas era o comprimento. E o arremate superior de cada uma delas, 5 covados. E fez correntes como um oráculo, pondo-as sobre a cabeça das colunas. E fez em romãs, colocando-as nas correntes. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda. Eita Jesus! E chamou o nome de cada que estava à direita: Jaquim, e ao nome de que estava à esquerda, Boaz. Eu, se eu fosse você, dava glória. Porque quando Deus dá sinal, Ele dá confirmação de projeto, de propósito, de promessa. Ele dá sinal da sua campanha, Ele dá sinal, aleluias, desse jejum que você levantou. Eita Jesus!
Olha só. O nome que estava à direita era Jaquim e o nome da esquerda era Boaz. Falando da o quê? Das colunas que estavam no templo. Eu fui buscar algumas informações porque eu queria entender o que foi que Salomão pensou quando seguiu as direcionamentos, as descrições que estava por escrito mesmo que seu pai deixou, Davi. Para começar, o seu pai Davi, ele comprou aquele lugar. Ele falou com Araúna, porém ele disse assim, não vou cobrar nada, é para o templo do Senhor. Eu disse, E Davi disse assim, olha, o que não requer sacrifício para o Senhor não dá certo. Eita Jesus, eu vou pagar por este lugar. Receba. E Araúna recebeu. E aí fui vendo que aquele lugar é um lugar onde os bois malhavam de grandes quantidades de trigo. Eita, já está pegando o que esse trigo significa? Abundância do eterno. Porque Jesus estava lá e o povo sendo libertado naquele primeiro momento por aquele que era o libertador Moisés, e caía maná do céu, aleluias, não faltou nada, aleluias. E lembra quando teve a grande seca, a grande fome, a grande crise no Egito e nas redondezas das terras do povo de Deus? E aquele povo no qual José, com seus sonhos, ele entendeu que Deus o avisou, deu avisos de preparamentos e também leitura do que estava acontecendo, que Deus traduzia os sonhos de José. Disse, guardou, vai ter que guardar trigo. E onde é que veio as outras cidades, todas as cidades vizinhas e até distantes, buscar trigo? Nos depósitos que estavam ali por 3 anos, ali que foram feitos antes e subsistiu mais 3 anos de abastecimento. E aí teve a grande reconciliação, não foi não? Aquele dia do buraco era o dia... Tem situação na nossa vida que se chama o limite das águas, quer dizer, ali se concretiza algo. É o divisor de águas, eu digo o limite, eu não digo divisor, que as coisas acontecem. Então aquele grande conto aconteceu. O que jogou no buraco para a morte foi para a vida e vida em abundância, que é assim que Jesus faz, e entregou para alcançar todos os seus da parentela. Mas você tem que ter discernimento, entender o que é que significa a sua parentela, até o limite que tem a parentela, aleluias, para que você possa também dar a jornada de sua vida, que senão o divisor, ou melhor, os limites das águas, possa passar. Eita Jesus. Então, e assim Davi fez. Ele comprou ali a eira de Araúna e ele disse, não serve se eu não pagar nada. Tem que ter sacrifício para o que é levantado de altar, holocausto, que me custe. Eita Jesus. E ali no Monte de Moriá, onde no mesmo lugar, Abraão, obediência, levou o seu filho. Eita, isso aqui é confirmação de palavra. Eita Jesus. É confiar no Senhor. E Davi recebeu da parte de Deus, então é seu filho. Obedeceu também. Mais uma vez. E Salomão ficou aqui, diz a escritura, Salomão ficou no primeiro mês, segundo mês e alcançou 3 anos. Eita, tá entendendo que Deus fala por números? Ele confirma situações, regressos, ou melhor, ingressos indo para frente. Como é que Jesus faz? E aí eu fui buscar esse mesmo lugar, que aqui diz que aqui é a parte que se dá a descrição dos pátios, do pórtico. Pórtico. É difícil. Jesus disse que quando escreveu, por isso que tem tantas pórtico, por isso que tem tantas traduções, até mesmo as que nós seguimos, não consegue trazer do hebraico para nós com bastante... o judeu pode até conseguir isso. Diz que tem algumas versões francesas que traz muito hebraico ali na ponta, numa tradução mais fidedigna.
Eita, Jesus, fidedigna aqui. Maravilha, Jesus. O Espírito Santo é assim. Quando ele quer falar, ele fala do jeito rebuscado, do jeito como ele quiser, porque tem endereço. Com bastante fidelidade, com bastante aderência. Aleluias. Acompanhando o que exatamente quer dizer. E aqui eu fui buscar essa palavra, que se chama alpedre, ou pórtico. É o lugar onde fica entre a entrada e a parte de dentro santíssima do templo. Lá no Monte Moriá. Eita, Jesus, o mesmo templo que Jesus adentrava, que Jesus expulsou vendilhões. Está lá em Mateus, quantos? Mateus, aleluias, 24, versículo 1. Aonde também o Senhor nosso Deus estava lá e fez aquelas profecias do fim desse templo. Só que Jesus costumava ir bastante no templo, nas festas da dedicação. Oi, Jesus teve todo respeito. Ele veio dar cumprimento do que foi falo desde o início. E Isaías tanto falou de maneira extraordinária, de que viria aquele que ninguém daria valor, que viria aquele que é o líder, o príncipe da paz, que viria aquele que ficava para com os pobres e necessitados. Eita, Jesus! E Jesus estava aqui, eu separei essa parte que eu queria deixar para vocês, que é a celebração da festa da dedicação. Eu falei, meu Deus, eu não conheço toda a história judaica, a festa da dedicação, isso me chamou a atenção. Já falei desse tema em outro momento. Aleluias, mas Deus que eu fui buscar para refrescar a memória. Foi a festa da dedicação, foi a festa onde Macabeus teve sucesso e vitória contra os Selaneucas, que é o rei assírio, que queria colocar o helenismo para que seja colocar o helenismo para praticar como religião e tirar o judaísmo. E houve aquele homem desbravador, aleluias, Macabeus, e Macabeus empleitou ali a jornada e enfrentou para que possa defender aquele lugar onde Jesus disse para aquela mulher samaritana, o lugar, assim, todo lugar vai adorar, vai ser de adoração, não terá um tempo específico, o mesmo tempo que Jesus disse que iria à ruína, e aconteceu lá em Tito. Eita, Jesus, aleluias. E então essa festa da dedicação, Jesus estava lá. E aqui diz assim, ó, em João 10, 11, celebrava a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Aleluias. E os judeus se reuniam ao redor dele e perguntaram: que tanta suspense é esse? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Mas eu queria parar aqui onde Jesus passeava e caminhava pelo pórtico de Salomão. Esse mesmo, oi, que tremendo. Um pai acreditou e disse: eu quero deixar tudo esmerado. Foi o rei que mais teve zelo pela palavra, por Cristo Jesus, e nem conheceu, mas sentia Jesus dentro dele, da presença real, na qual ele deixou com todo cuidado e zelo para o seu filho. Dá continuidade aí, viu? Dê continuidade a esse processo, porque o meu Deus, meu Senhor, disse que era você que construiria. Então eu vou deixar tudo ordenado para você, que é para você não ter dificuldade. Eita, Jesus, Deus está falando já. E tua presença foi real, dando direcionamento a Davi, que deixasse tudo escrito. E Deus está dizendo: eu estou agora colocando sobre posse sua vida para que vocês venham se cumprir a palavra. E como pode? Salomão aqui diz, aqui ó, e levantou a coluna diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda. Mas antes disso, ele colocou sobre a cabeceira dessas colunas, tipo umas correntes, eu creio que deve ser tela, umas telas. E essas telas devem estar caindo, tipo romãs. Eu não sei que tipo de romãs era, se era romãs a fruta, ou era tipo cerâmica, aqui não diz, mas olha o que significa as romãs para o povo hebreu. Aleluia, a celebração, a fartura, aleluias, a alegria do novo de Jesus. Aleluias. E como pode? Aquele homem foi bem instruído pelo alto,
aquele rei que foi ao trono conforme a promessa de Deus a Davi, e essa promessa se cumpriu. Eu estou cumprindo promessas em sua vida. Faz com zelo o que é com a Jesus, é com sacrifício. E Davi pagou a Araúna o preço, assim, para o meu eterno tem que ter sacrifício. Assim, Abraão dizia, é sacrifício, foi até o Monte Moriá, foi sacrifício. Deus está dizendo, eu estou exigindo sacrifício hoje de você agora, mas vai ser com redundância para o meu nome de glória em sua casa. E Jesus passeou perante o sacrifício levantado. Aquele que é príncipe da paz, conselheiro do mundo, rei dos reis, e que tirou você do charco de lodo, me tirou. E foi até você e decretou sua história de vitória e de conquista, que promessa. Este templo é o momento de se cumprimento de promessa. Mas também vai ter muita limpeza de Deus para ensinar o povo. Vai apertar as azeitonas para ensinar que é com sacrifício que nós entendemos. Nós só chegamos a algum lugar abrindo mão, com sacrifícios mesmo. Você acorda de madrugada para estudar. Você dorme até a madrugada para estudar. Você acorda de madrugada para estar de pé para o seu trabalho, para trazer o sustento. E as maravilhas do Senhor para dizer o quê? Porque Jesus pagou o preço carmesim. Esse vermelho carmesim, santo dos santos, que é dele. Para ele e por ele são todas as coisas, me fez. E eu e você temos conciliação com o céu eternamente. E aquele que anda todo dia querendo te enganar, dragar as benesses que Deus está te entregando, bate reto, Satanás. Porque Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso. E ele caminhou pelos pórticos, os portões, que é a parte do pátio, que adentra, aleluias, pro local santo dos santos. Eita, Jesus, no mesmo lugar onde Jesus deu sinal para aqueles sepulcros cair, dizendo, olha, Deus está dizendo, tem tanta gente que é pessoas sepulcras caiadas em sua vida. Jesus diz, não olha para elas, até ora por elas. Aleluia. E Jesus, aqueles homens, no dia do que ele entregou, a ele agora entrego ao meu Pai, eu volto para lá, o meu espírito. E o véu se rasgou dentro do templo, e aqueles homens ficou sabendo que era Jesus. Na firmeza que via a mão forte dele contra a vida deles, para dizer, olha, não brinca com o papai não, que vocês também vão colher as consequências. E diz as escrituras que hoje não vai ser o dia de hoje. Hoje vai ser o dia das colunas fortalecidas. E aqui diz que foi dado nome a uma direita e a uma esquerda. Deus está dizendo que foi promessa. Quando Raabe, ela ficou guardada na casa e toda Jericó foi tomada, a dela ficou de pé e sua família. Foi com Raabe, casou com Salmão. Aleluias, e Salmão veio, aleluias, aquele que está aqui escrito nome. Aleluias. E de Boaz veio Obed, e de Obed veio Jessé, de Jessé veio Davi, e Davi entendeu que Jesus era o rei dele. Aleluias. Louvado, exaltado o Senhor, que o Senhor está reforçando as colunas de todo esse projeto de quem está assistindo essa palavra aqui agora. Fortalecendo as colunas do propósito, e que tem nome, Joaquim e Boaz. É promessa que o Senhor cumpriu para aquela mulher foi alcançada, foi casada, e a alma chegou na casa dela, ela casou com Salmão, vai chegar até Davi, a promessa se cumprindo, e Jesus passeando diante daquele lugar onde deu com promessa. Jesus passeou, aleluia. Deus está passeando em sua casa, e cumprimento de promessa. Poderoso Deus e eterno Pai, toda a honra e toda a glória é dada a Ti. Agradeço, Jesus, que permitiu a Tua serva fazer os cabelos. Nas coisas mais pequenas, agradeço ao Senhor Jesus e receba da parte de Deus como profeta. Receba as bênçãos do céu e as colunas estabelecidas na sua casa, para a glória do nome de Jesus, cumprindo promessa nesses tempos agora para a sua vida. Amém? Graças a Deus.